Podemos? Podemos. Tudo bem, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Soares da Silva. Eu sou candidata à vaga de professora adjunto na UFRJ para o setor de farmacologia básica e aplicada ao desenvolvimento de fármaco pelo Instituto de Ciências Biológicas. E hoje é a etapa de prova didática, com o tema de farmacologia dos antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de monoaminas. Dentre as doenças as doenças depressivas, a mais comum são as doenças depressivas e da ansiedade, né, dentre essas doenças mentais. Elas acometem, em média, de 10% a 15% da população em qualquer período da vida, sendo que as mulheres, elas são mais suscetíveis que os homens, né? E, apesar da terapia com antidepressivos elas serem relativamente seguras e eficazes, é importante que se conheça os mecanismos farmacocinéticos de interação medicamentosa e o mecanismo de ação desses fármacos para que o paciente seja tratado da melhor forma possível. Bom, a depressão, o transtorno depressivo, ele é caracterizado por uma desregulação do humor, né? Ela é dividida pela doença maníaco-depressiva, né, ou doença bipolar, que é definida pela presença de mania ou hipomania, que apresenta períodos seguidos de depressão ou humor elevado, né? O paciente ele tende a oscilar entre esses dois níveis de estado, né? Muito feliz ou muito deprimido. Já a depressão maior, que é o foco dessa aula para os antidepressivos inibidores da recaptação de monoaminas, também chamada de depressão unipolar, ela é caracterizada por humor deprimido de forma recorrente, né, que acontece por mais de 2 ou 3 semanas, o paciente está com esses sintomas deprimido, quer se isolar, né, socialmente. A depressão maior, ela também é dividida em 3 tipos. A depressão típica, né, que é o mais comum do tipo de depressão, que vai levar à insônia, redução do apetite, a perda de peso e o retraimento social. Já a depressão atípica, ela vai estar mais relacionada com os sintomas neurovegetativos. Esses sintomas incluem a busca por alimentos reconfortantes, como carboidratos, gordurosos, né, que vai dar aquela sensação de prazer momentâneo para o paciente, ou também o paciente ele tem uma tendência maior à hipersônia, né? Eles são sensíveis à crítica, então qualquer coisa que se fale com esses pacientes, há uma tendência a eles se sentirem magoados ou ofendidos, porém, esses pacientes eles podem buscar pelo prazer em algum momento, mesmo dentro de uma crise depressiva. Já o tipo psicótico, apesar dele ser o menos comum, ele também é o mais incapacitante dos tipos de depressão. Isso porque o paciente ele perde completamente o seu interesse pelo que acontece ao seu redor, né? Dentro do seu convívio familiar, dentro do seu convívio de trabalho, não interessa mais a ele nada do que está acontecendo. Ele é incapaz de sentir prazer e ele é, inclusive, indiferente às críticas, né? Então, isso faz com que o tratamento seja um pouco mais complicado e necessite, inclusive, das pessoas que estejam ao redor dos pacientes. Além disso, os sintomas da depressão, elas podem ser secundários a outras doenças, né, incluindo o hipertiroidismo, a doença de Parkinson e doenças inflamatórias crônicas, que são relacionados um pouco aos próprios mecanismos de desenvolvimento dessas doenças, como a doença de Parkinson é um envolvimento de uma desregulação da dopamina no sistema nervoso central, por exemplo. E também é importante estar atento para a questão do tratamento das complicações de doenças que podem complicar o tratamento, como traumatismo grave, o câncer, o diabetes, as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto do miocárdio. Não, eu talvez só tenha essa explicação. E tem como mudar um pouco o paciente. Para
Além disso, é importante salientar dentro do tratamento da depressão, o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade em si, ela não é prejudicial. Ela é uma reação normal do indivíduo, mas ela se torna prejudicial quando ela é exacerbada. Isso reflete geralmente em um medo e um temor fora de foco, que vai levar a um transtorno de ansiedade generalizada ou fora de escala, né, daquela ameaça que seria percebida, que seriam as fobias específicas ou fobias sociais, como seria o caso de um indivíduo que tem um medo de uma aversão a um inseto, né, como uma barata ou uma aranha, que tem um medo de altura, né, que então, mesmo ele estando só a 1 metro do chão, isso causa um pavor muito grande, ou estar em um ambiente aberto também pode levar esse quadro de ansiedade. E eu estou falando isso porque muitos dos sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade, eles são comuns. E nesse sentido, nós temos as preocupações excessivas que o paciente pode ter com algumas coisas em especial, uma dificuldade de raciocínio, seria com concentração ou tomada de decisão, a inquietação desse indivíduo, os distúrbios de apetite e de sono, tanto para excesso de apetite ou de sono, quanto para redução desses parâmetros, e o retraimento social. Então, uma vez que esses dois transtornos apresentam alguns sintomas que são comuns, né, alguns fármacos que são utilizados no tratamento da depressão também podem ser utilizados na ansiedade. E uma vez identificado esses aspectos, né, dos sintomas da depressão, como a diminuição do interesse sexual, alteração do apetite e sono, motivação e ansiedade, deficiência de memória, esses sintomas foram relacionados com algumas regiões do sistema nervoso central, incluindo o núcleo accumbens, a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo, e foi sugerido que nesses circuitos existe uma rede de comunicação de neurotransmissões monoaminérgicas, GABAérgicas, glutamatérgicas, e principalmente de serotonina e noradrenalina, que saem inervações que vão se projetar, né, do locus ceruleus e do dorso da RAF para essas regiões que seriam responsáveis pelos sintomas da depressão, como que ele vem aqui em amarelinho, que como a gente pode ver, para o núcleo accumbens, para a amígdala, para o hipocampo e para o córtex pré-frontal. Então, imagina-se que uma alteração nessa neurotransmissão, serotoninérgica e noradrenérgica, pode estar envolvido na disfunção da depressão. E, inicialmente, essas bases biológicas, elas foram propostas de envolvimento desses sistemas de monoamina a partir de uso de alguns fármacos na década de 1940, 1950, que observaram que alguns fármacos para o tratamento de algumas doenças, eles começaram, então, a melhorar os sintomas da depressão ou agravar esses sintomas. Isso pode ser observado com a imipramina, por exemplo, que ela foi projetada para ser um fármaco para tratamento da esquizofrenia, mas ela melhorava o humor do paciente. E o seu mecanismo de ação era exatamente inibindo a recaptação tanto de serotonina, o 5-hidroxitriptamina, representado aqui por 5-HT, quanto a recaptação da noradrenalina, né? E uma vez que na fenda sináptica, o principal interruptor dessa sinalização de monoaminas é a recaptação, quando você inibe esse transportador, ocorre a presença de neurotransmissores por mais tempo na fenda sináptica, permitindo que eles possam interagir com os seus receptores e gerar o sinal, a propagação do sinal, a transdução do sinal para as outras áreas do sistema nervoso central. Né? Também foi observado que a iproniazina
que é um fármaco antituberculoso, também melhorava o sinal de depressão no paciente tuberculoso. E o mecanismo de ação da iproniazina era a inibição da monoaminoxidase, da MAO. Essa enzima ela é responsável pela degradação, ou seja, a metabolização das monoaminas, né, na membrana pré-sináptica. E com a degradação dessas monoaminas, uma menor quantidade de monoaminas poderiam, então, ser acomodadas nas vesículas sinápticas, pré-sinápticas, e quando chegasse o estímulo nervoso chega, essas vesículas têm uma menor quantidade aliás, com a inibição da MAO, essas vesículas vai ter uma maior quantidade de neurotransmissor, permitindo uma maior liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Já com a reserpina, foi observado o contrário. A reserpina, ela induzia um estado depressivo no indivíduo. Isso porque, com o mecanismo de ação, a reserpina impede o acúmulo dos neurotransmissores na sinapse, nas vesículas sinápticas. Por inibir, ela vai bloquear o VMAT, que é o transportador de monoaminas para o interior da vesícula, diminuindo, assim, a quantidade de neurotransmissores a ser liberado. Ou seja, realmente, então, a redução do neurotransmissor, tanto de serotonina quanto de noradrenalina, na fenda sináptica, levaria a efeitos depressivos. Também foi observado, com relação à plasticidade e à resiliência nos pacientes deprimidos, que ocorre uma redução da arborização dendrítica no hipocampo desses indivíduos. Aqui em cima a gente observa uma arborização normal, essa arborização ela está reduzida no paciente, e isso se deve, foi mostrado que ocorre uma redução do fator neurotrófico derivado do cérebro e uma redução do BCL, que é uma proteína antiapoptótica, devido à desregulação entre a neurotransmissão de monoaminas, que seria favorável a essas proteínas, e o aumento da regulação pela via glutamatérgica, que diminui essa síntese dessa proteína. Assim como também foi observado que na presença do estresse recorrente nesses indivíduos, também ocorre uma redução da produção do BNDF com uma redução da plasticidade neuronal, devido ao aumento de corticoide, que é liberado pelo organismo e que podem atuar na síntese, na transcrição dessas proteínas que estão relacionadas à arborização. E quando esses pacientes eram tratados aumentava-se a neurotransmissão por monoaminas, tanto serotonina ou noradrenalina, observava-se um aumento de BDNF e aumento do BCL2 com aumento da arborização, indicando mais uma vez que a neurotransmissão monoamínica era importante para tratamento da depressão. Assim, o paciente deprimido, ele deve ser considerado como um todo, não uma única situação na vida dele deve ser tratado. Então, ele precisa de uma abordagem mais abrangente, não só a abordagem farmacológica, mas deve incluir uma abordagem farmacológica, uma abordagem de psicoterapia e, além disso, uma mudança no estilo de vida deve ser indicada nesse indivíduo, uma vez que, mesmo que ele não consiga diminuir, por exemplo, situações de estresse na sua vida, no seu cotidiano, é importante que ele introduza situações que podem lhe causar prazer, né, no seu dia a dia, né, para favorecer o tratamento farmacológico. Em geral, os antidepressivos, eles apresentam uma boa eficácia, vai variar entre uma classe ou outra, mas a maior variação entre a escolha do fármaco está muito voltado para as interações medicamentosas e para os efeitos adversos desses fármacos. Mas, em média, apenas 20% dos pacientes deprimidos que são tratados com antidepressivos, eles vão
ser refratários. E aí eles precisam de uma abordagem um pouco diferenciada, como nós veremos no final da aula. Os antidepressivos, eles são separados em duas grandes classes, né? As de primeira geração e as de segunda geração, sendo que os fármacos de primeira geração incluem os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, os inibidores da MAO. Esses fármacos, eles são eficazes no tratamento da depressão. Contudo, eles apresentam efeitos adversos e interações medicamentosas que, com o surgimento dos fármacos de segunda geração, eles deixaram um pouco de ser utilizados no tratamento cotidiano. Dentre os fármacos da segunda geração, temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, bem como moduladores dos receptores de serotonina, de 5-HT, e alguns outros fármacos. É importante salientar que o tratamento com o antidepressivo, o efeito para o paciente, ele não é observado de imediato, de forma aguda, e sim após o tratamento repetido. Isso porque o sistema nervoso central, ele apresenta formas de autorregular. Então, no geral, como pode ser observado na figura aqui ao lado, quando ocorre a liberação do neurotransmissor, do neurônio pré-sináptico na fenda sináptica, o neurotransmissor ele vai poder agir tanto em receptores pós-sinápticos quanto em receptores pré-sinápticos. Agindo nesses receptores pré-sinápticos, geralmente ocorre uma inibição da liberação de neurotransmissor, com inibição tanto da liberação do neurotransmissor, quanto com uma inibição da síntese desse neurotransmissor. No caso dos fármacos antidepressivos, geralmente eles vão atuar, então, em receptores pré-sinápticos 5-HT1A, 5-HT1D e receptores alfa-2 adrenérgicos. Então, quando se usa o antidepressivo, o que ocorre é que o aumento dessa quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, esse neurotransmissor, ele vai agir tanto em receptor pós-sináptico, levando a um efeito, melhora nos sintomas, mas eles também vão agir nos receptores pré-sinápticos. Essa ação no receptor pré-sináptico, com o tratamento repetido, leva a uma dessensibilização e hiporregulação, como pode ser observado na última figura aqui embaixo na tela, ocorre uma redução do número de receptores pré-sinápticos, onde, então, esses neurotransmissores vão passar a agir principalmente nos seus receptores pós-sinápticos, melhorando, então, os sintomas da depressão. Apesar da aula, além disso, também, além desse efeito a longo prazo, com uso repetido, também é observado o aumento da densidade e na sensibilidade de receptores adrenérgicos e serotoninérgicos, bem como o aumento do acoplamento entre receptor, proteína G e sinalização de neurotransmissores, principalmente do AMP cíclico, que vai levar além, como eu já mostrei anteriormente, o aumento da produção de BDNF, né, com aumento da neurogênese no hipocampo. Bom, pelo tratamento da depressão, nós incluímos nessa classe os inibidores da MAO. Apesar da aula ser focada nos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, é importante comentar sobre esses fármacos, principalmente pelos seus efeitos adversos e pelas suas interações medicamentosas com outros fármacos da classe dos antidepressivos. Os inibidores da MAO, como eu disse lá no início, eles bloqueiam a monoaminoxidase, impedindo a degradação das monoaminas na membrana pré-sináptica e aumentando a concentração de neurotransmissores na vesícula, permitindo, então, uma maior quantidade de neurotransmissão quando eles são liberados, né? Inicialmente, o primeiro fármaco da classe foi a iproniazida, mas também inclui a fenalzina, a isocarboxazida e a tranilpromina. Esses fármacos, eles são inibidores irreversíveis, tanto da isoforma de MAO-A quanto da isoforma da MAO-B. Isso vai gerar um efeito disseminado
pelo organismo como um todo, porque ele vai inibir a degradação de todas as monoaminas endógenas, incluindo a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Mas também é importante salientar que eles vão atuar inibindo a metabolização de monoaminas exógenas, como a tiramina, que quando a tiramina apresenta como mecanismo de ação uma liberação maciça do neurotransmissor noradrenalina do sistema simpático. Quando a tiramina ela está, então, presente em alguns alimentos, como vinho e queijos não fermentados, e o paciente ele é tratado com inibidor da MAO-A, inibindo, então, essa enzima, tanto nas células gastrointestinais, quanto nas células do hepatócito, essa tiramina chega até a corrente sanguínea em altas concentrações, promove a liberação, alcançam, né, as terminações nervosas simpáticas e vai promover uma descarga simpática. E o primeiro dos sinais observados é uma crise hipertensiva grave, que pode ser até fatal. Então, o paciente ele deve ser informado dessa possibilidade de interação. Na tentativa de minimizar esses efeitos, foram, então, propostos inibidores que sejam seletivos e reversíveis da monoamina, como a moclobemida, que é inibidor seletivo da MAO-A, eficaz para o tratamento da depressão, e o inibidor seletivo da MAO-B, que é a seleginina, que, além de ser eficaz no tratamento como antidepressivo, ele também é eficaz no tratamento da doença de Parkinson. Isso porque a monoaminoxidase da isoforma B, ela é responsável também pela degradação da dopamina, que está envolvida na doença de Parkinson. Entretanto, essa seletividade ela é relativa, uma vez que, em altas concentrações, todos esses fármacos, eles vão atuar em ambas as isoformas, né? Em ambas as isoformas, e poderem levar a interações medicamentosas. Também porque, como eles potencializam as ações das neurotransmissão endógena, quando se usa um fármaco que tem inibição da recaptação, pode potencializar o seu efeito, como nós veremos mais à frente. A próxima classe, então, utilizada para o tratamento da depressão, são os antidepressivos tricíclicos. Eles apresentam como mecanismo de ação inibição tanto do transportador de serotonina, 5-HT, quanto a inibição do transportador de noradrenalina, o que é bem interessante, porque você aumenta a sinalização dos dois neurotransmissores que estão envolvidos na depressão. Contudo, esses fármacos, eles também vão bloquear outros sistemas, como os receptores de histamina e os receptores muscarínicos, que vão estar envolvidos nos seus efeitos adversos, como a gente vai ver um pouco mais à frente. O fármaco inicial da classe, que é o protótipo, foi a imipramina, é um fármaco tricíclico, originado a partir de fenotiazinas, né? Como eu disse, ele foi sintetizado para o tratamento da esquizofrenia, mas ele melhorou os sintomas da depressão. Além da imipramina, nós temos a amitriptilina e a doxepina, que apresentam inibição tanto da recaptação da noradrenalina quanto da serotonina, e a clomipramina também é um antidepressivo tricíclico, porém, ela vai apresentar uma seletividade um pouco maior para os receptores de serotonina. São fármacos que apresentam uma meia-vida relativamente longa, variando de 12 a, no máximo, a 48 horas. Eles vão apresentar metabólitos ativos com uma meia-vida relativamente maior do que os fármacos originais, indicando uma extensão do seu efeito no organismo. São metabolizados via CYP hepáticas, principalmente via CYP2D6, com uma variação de dose diária de 100 a 20 miligramas por dia, com administração por via oral e, no caso da amitriptilina e da amitriptilina e da imipramina, também podem ser utilizados através de injeção intramuscular. Como eu disse, os efeitos adversos desses fármacos, eles vão estar relacionados aos seus antagonismos
de outros receptores, de outros sistemas, como o muscarínico, levando à redução da cognição, via central, via periférica, visão turva, boca seca, taquicardia, constipação, dificuldade de urinar, além do bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos, via periférica, levando à hipotensão ortostática, e via central, promovendo sedação, isso para todos os antidepressivos tricíclicos. Aqui representado pelo sinal de mais, e quanto maior sinaizinhos de mais fortes são esses efeitos. Ou, na presença de um sinal negativo, não há a presença desse efeito adverso. Então, dessa forma, a nortriptilina, por os efeitos muscarínicos e antimuscarínicos, adrenérgicos e antihistamínicos, é que tem a melhor segurança em sentido de receptor de efeitos adversos. Também é observado uma disfunção sexual relacionada aos sistemas serotoninérgicos, sendo mais intenso com a clomipramina. E, como eu disse, esses são fármacos que também têm um maior risco de causar intoxicação adversa ou letal, né, em questão de superdosagem. Também foi observado para os antidepressivos tricíclicos a presença de efeitos cardiovasculares devido ao bloqueio de canais de sódio, que podem levar ao bloqueio de condução atrioventricular, inclusive com paradas cardíacas. As interações medicamentosas com antidepressivos tricíclicos, elas estão muito relacionadas ao seu metabolismo e aos seus próprios efeitos. Com relação ao metabolismo, temos a alteração da CYP2D6, que fármacos que inibem essa CYP vão aumentar a concentração plasmática dos antidepressivos tricíclicos, potencializando os efeitos adversos. Dentre esses fármacos, nós temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os antipsicóticos. Também é importante salientar a questão do polimorfismo genético para a CYP2D6, onde pacientes que são metabolizadores lentos não apresentam atividade enzimática da CYP2D6, podendo aumentar muito a concentração desses antidepressivos na circulação, levando a efeitos adversos, inclusive a morte. Já os metabolizadores ultra-rápidos, eles não vão alcançar uma faixa terapêutica, uma concentração terapêutica adequada para o seu tratamento. Os outros fármacos que vão interagir de forma tóxica, né, adversas com os antidepressivos tricíclicos, incluem os antiarrítmicos, antimuscarínicos, os antihistamínicos e os antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos. E uma vez que os antidepressivos tricíclicos, eles potencializam a ação simpatomimética, eles não devem ser utilizados junto com os inibidores da monoaminoxidase. E se isso houver a necessidade, é importante que se interrompa o uso dos inibidores da MAO pelo menos 14 dias antes de se introduzir o antidepressivo tricíclico. Bom, então, os fármacos de primeira geração, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, eles são eficazes no tratamento da depressão, mas, como eu mostrei, eles apresentam efeitos adversos indesejáveis, né? Então, foi desenvolvidos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como o nome já diz, eles inibem única e exclusivamente a recaptação de serotonina, sem afetar outros sistemas, o que vai levar a efeitos mais favoráveis e uma menor interação com outros sistemas envolvendo os efeitos adversos. Diversos fármacos foram introduzidos no mercado a partir da fluoxetina, que é o protótipo da classe. Isso ocorreu lá em 1984. A fluoxetina, ela ainda é um dos fármacos mais prescritos para o tratamento da depressão, mas também vão incluir outros fármacos que têm estruturas que não são relacionados, como a paroxetina, a sertralina, a fluoxetina e o citalopram, né? Além disso, o citalopram, ele também é comercializado o seu enantiomer S,
apenas, ao invés de ser os dois enantiômeros, o R e o S. Apresentam, esses fármacos são os fármacos de primeira linha para o tratamento da depressão maior. Em média, de 2/3 dos pacientes que são tratados vão apresentar uma redução dos sintomas depressivos de 50% com um tratamento de 6 a 8 semanas. 30% desses pacientes eles não vão apresentar uma remissão da depressão completa. E, como eu disse, esses são os fármacos que podem ser utilizados como ansiolíticos, como foram aprovados para o tratamento da ansiedade generalizada, do pânico, ansiedade social e do transtorno obsessivo-compulsivo. Contudo, eles não são fármacos que podem ser utilizados para o tratamento agudo, uma vez que eles necessitam em média, de 2 a 3 semanas para se observar os efeitos. Também são fármacos que são utilizados para a prevenção de sintomas vasovagais na mulher pós-menopausa. A sertralina e a paroxetina, ela pode ser utilizada para o transtorno pós-traumático, e a fluvoxamina, ela foi aprovada para o transtorno obsessivo-compulsivo, e a ansiedade social, mas, entretanto, ela não foi aprovada para o uso do tratamento da depressão. A farmacocinética dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina inclui uma administração de dose única, uma vez que eles apresentam uma meia-vida favorável para isso. Eu chamo a atenção para a fluoxetina, que ela apresenta uma das maiores meia-vida, de 53 horas, sendo que o seu metabólito ativo, a norfluoxetina, ela apresenta uma meia-vida de 240 horas, o que favorece o tratamento, principalmente quando é necessário uma retirada desses fármacos, como nós vamos ver um pouco mais à frente. São todos fármacos metabolizados via CYP, mas, além da CYP2D6, também são metabolizados por 3A4, C2C19, e apenas a paroxetina e a sertralina é metabolizada pelas CYP2D6 e pela CYP2D6. São todos utilizados por via oral. Os efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como eu disse, eles não estão envolvidos com outros sistemas, como muscarínicos, adrenérgicos ou histamínicos, mas eles vão ter efeitos adversos como agonistas de receptores serotoninérgicos, como a ativação de receptor 5-HT2 central, que vai levar à disfunção sexual, e receptores 5-HT3 periférico, que vão levar a efeitos gastrointestinal, como náusea, vômito e diarreia. Todos eles vão apresentar esses efeitos. Mas, se vocês observarem, a letalidade com uma superdosagem ou uma overdose com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é bem menor quando comparado ao antidepressivos tricíclicos, demonstrando, então, que eles são fármacos mais seguros. As suas interações, além disso, como eu disse lá durante a metabolização, sobre a interrupção do tratamento desses fármacos, podem ocorrer a síndrome serotoninérgica, com a retirada abrupta. Então, sempre que o paciente estiver sendo tratado, que for necessário terminar o tratamento, isso deve ser feito de forma gradual, principalmente com aqueles fármacos de meia-vida mais curta, como é o caso da paroxetina. E para a paroxetina, é também importante lembrar que ela não tem um metabólito ativo, o que diminui ainda mais a sua meia-vida geral, global, né, e que pode levar à síndrome da abstinência, com tontura, dor de cabeça, nervosismo, náusea e insônia. Esses são efeitos que não são observados para a fluoxetina, pelo seu metabólito ativo, com uma meia-vida extremamente longa, que mantém a concentração plasmática na faixa terapêutica, mesmo após a sua interrupção. Também é observado para a paroxetina complicações perinatais, como má formação cardíaca, quando a mulher utiliza do fármaco durante o primeiro trimestre de gravidez. As interações medicamentosas são relacionadas a CYP2D6,
principalmente, uma vez que esses são fármacos que são indutores dessa CYP. A paroxetina e a fluoxetina são indutores potentes. Os demais fármacos, como a doxepina, são inibidores moderados. A fluoxetina não inibe a CYP2D6. Então, não vai gerar uma interação medicamentosa com outros fármacos que são metabolizados por essa CYP. Porém, a fluoxetina, ela vai inibir outras CYPs, como CYP1A2, A2C19 e A3A4, assim como a fluoxetina também inibe a CYP3A4. A importância da inibição da CYP3A4 é que essa enzima é a enzima responsável pela maior metabolização de números de fármacos utilizados atualmente. A partir, então, dessa a potencialização pelo inibidor da monoaminoxidase também pode ocorrer no caso dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E isso pode levar a uma crise serotoninérgica, uma vez que você tem aumento da permanência da serotonina na fenda sináptica e não ocorre a degradação dessa serotonina na membrana pré-sináptica. Vai levar isso, vão ser observados sintomas como hipertenia, rigidez muscular, mioclonia, irritabilidade, confusão, agitação, que pode, inclusive, evoluir para o coma e para a morte. Essa interação com síndrome serotoninérgica também é observada para as anfetaminas, inclusive para o êxtase, uma vez que esses são fármacos que, além de ativar os receptores serotoninérgicos, eles também promovem a liberação da serotonina. Então, deve-se ter muito cuidado com o uso dessas drogas, como drogas de abuso, principalmente. A próxima classe utilizada no tratamento da depressão são os inibidores reversíveis da recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Foram introduzidos no mercado a venlafaxina e o seu metabólito, a desvenlafaxina, a doxepina e o milnaciprano. A venlafaxina, ela, além de ser usada para ansiedade, ela é utilizada, aliás, para o tratamento da ansiedade geral, mas ela também é utilizada no síndrome pré-menstrual disfórica. Já a duloxetina pode ser utilizada, é indicada, né, para o tratamento da depressão, transtorno de ansiedade e também de fibromialgia e dor neuropática. A proposta do mecanismo de ação, então, da inibição a inibição da recaptação dos dois neurotransmissores, tanto da noradrenalina quanto da adrenalina, vem dos seus fármacos iniciais, que são os antidepressivos tricíclicos. Só que, nesse caso, esses fármacos eles não vão apresentar aqueles efeitos adversos em outros sistemas, porque eles não têm uma afinidade para receptores como receptores muscarínicos, histamínicos e adrenérgicos. Então, diminui aqueles efeitos colaterais observados para os antidepressivos tricíclicos. São fármacos com uma meia-vida que proporcionam a administração uma vez ao dia, metabolizados pela CYP2D6 e 3A4, com uma dose habitual que varia de 80 a 200 miligramas e todos são administrados por via oral. A venlafaxina no organismo, ela é metabolizada, a desvenlafaxina, e a própria desvenlafaxina é um fármaco comercializado atualmente. O perfil de efeitos adversos desses fármacos vão ser bem semelhantes ao dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, incluindo a disfunção sexual. A venlafaxina, ela é mais propensa à síndrome da abstinência, devido a uma meia-vida mais curta, apesar do seu metabólito ativo. Ela também está relacionada a complicações perinatais e, quando é administrado os fármacos, a venlafaxina na forma farmacêutica de liberação controlada, pode ocorrer uma hipertensão diastólica quando ocorre a liberação maciça dessa preparação, com aumento da sua concentração plasmática. A interação medicamentosa com os inibidores
da recaptação da serotonina e da noradrenalina inclui os inibidores da monoaminoxidase, né, que vai levar também à síndrome serotoninérgica, né? Além desses fármacos para o tratamento, também temos os moduladores dos receptores de serotonina, e eles estão incluídos aqui na aula que seria de recaptação das monoaminas, porque eles também apresentam atividade bloqueadora desse transportador de serotonina. Inclui a trazodona e a nefazodona, que são estruturalmente relacionados, e foi indicado que o triazol seria o responsável pela ação antidepressiva. Entretanto, a vortioxetina, ela não apresenta na sua estrutura essa porção triazol, mas ela também é um antidepressivo. A trazodona e a nefazodona, ela promove o bloqueio do receptor 5-HT2A e receptor alfa-1 adrenérgico, e ela inibe a recaptação de serotonina através da inibição do CERT. A trazodona, ela é indicada para o tratamento da depressão de forma isolada, mas ela também é indicada na associação com inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, principalmente naqueles pacientes que, além dos sintomas gerais da depressão, também apresentam a insônia. A vortioxetina apresenta um mecanismo de ação um pouco mais amplo, né? Ela vai promover bloqueio de receptor 5-HT3, 5-HT7, 5-HT2D, é uma agonista parcial de receptores 5-HT1B, agonista de receptor 5-HT1A, e é um bloqueador da recaptação de serotonina noradrenalina. É aprovado para o tratamento da depressão maior, e foi observado que pacientes tratados com a vortioxetina apresentam uma memória na cognição. Além desses fármacos, também existem os antidepressivos tricíclicos e unicíclicos, que são os últimos fármacos as últimas classes dessa aula, né? Inclui a bupropiona, a vilazodona, a amlodipina, mirtazapina e a nonserina. Eles apresentam estruturas diferentes dos demais fármacos, né? Vão apresentar anéis tricíclicos ou unicíclicos. Dentre esses fármacos, a mirtazapina e a niraparina apresentam um mecanismo de ação com o bloqueio potente dos receptores de histamina, H1, bloqueio de receptores 5-HT2A, 5-HT2C e 5-HT3. Apresentam também afinidade para o receptor de alfa-2 adrenérgico. Vão aumentar a atividade dos fármacos que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e também são indicados naqueles pacientes que têm tanto a depressão quanto a insônia, principalmente pelos seus efeitos em receptores 5-HT1. Já a bupropiona, ela apresenta tanto a inibição da recaptação de noradrenalina, quanto da recaptação de dopamina, né? E bem como ela também induz a liberação desses neurotransmissores, noradrenalina e dopamina, sendo um pouco semelhante com as ações da anfetamina no sistema nervoso central. A bupropiona, ela é indicada para a prevenção do transtorno depressivo sazonal, incluindo o transtorno disfórico pré-menstruação, além de cessação do tabagismo, que também está envolvido com o mecanismo de ativação de receptores nicotínicos, alfa-4 beta-2, é utilizada para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, da dor neuropática e relacionado à perda de peso, que é utilizado fora da bula. Os efeitos, esses fármacos são fármacos com uma meia-vida que proporcionam a administração uma vez ao dia, e é importante observar que a bupropiona e a mirtazapina, elas não são metabolizadas pela CYP2D6. Então, existe uma menor tendência a
interação medicamentosa relacionadas a CIPs, por exemplo, com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São todos administrados por via oral, com uma faixa terapêutica ampla, de 75 a 100, ou chegando até 150 miligramas para bupropiona, e uma dose menor de nitrazepina, de 15 a 45 miligramas. Os efeitos adversos desses fármacos incluem, então, para a nitrazepina, a sedação, que pode ser um efeito adverso, mas também pode ser um efeito útil para o tratamento de alguns pacientes, e o ganho de peso. Para a nianserina, é observada a sedação e algumas alterações sanguíneas. Né? A bupropiona, os efeitos adversos dela estão muito relacionados às suas ações farmacológicas. Então, vão ser principalmente ansiedade, taquicardia, hipertensão, irritabilidade e alguns outros efeitos, como náusea, constipação, insônia, supressão do apetite e boca seca. Todos estão relacionados aos seus efeitos nos mecanismos, seu mecanismo de ação. Bom, então, a partir desses fármacos, de todas essas classes, as diretrizes para o tratamento da depressão incluem, primeiramente, o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, né? Quando o paciente ele apresenta uma resposta parcial ou ausente para o tratamento com esses fármacos por pelo menos de 4 a 6 semanas, numa dose normal, dose terapêutica, a primeira opção é aumentar a dose desse fármaco. Depois disso, pode-se, então, se mesmo aumentando a dose não se observa um efeito, então, alterar o fármaco que está sendo utilizado por um fármaco de outra classe, ou fazer uma combinação com 2 antidepressivos de classes diferentes, como o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como um antidepressivo tetracíclico, por exemplo. Se ainda assim não observar uma melhora no quadro depressivo, pode-se optar por uma estratégia de potencialização, que a primeira opção seria o uso do antidepressivo associado ao uso do lítio, que normalmente é uma substância que é utilizada para o tratamento da depressão bipolar, ou uso de outros fármacos, como os hormônios de tireoidianos, o T3 e o T4, o pindolol, que é um beta-bloqueador, ou a buspirona, que é um agonista de receptor de dopamina. Mas é sempre importante ressaltar que o tratamento da depressão envolve o paciente como um todo. Então, a psicoterapia, ela está muito envolvida no tratamento desse paciente. Bom, é isso.